fizemos 7 movimentos, né? Vieram 7 jogadores para fortalecer o trabalho do Lucas, do Dorival, da comissão técnica, mas existe ainda uma janela em aberto, vai até 3 de março, a janela que abrange mercados nacionais e internacionais. Depois parece que vai ter ainda aquela janela de exceção só para os movimentos dentro do Brasil, pós-estaduais. Então, enquanto a janela estiver aberta, a gente está trabalhando, está observando, está buscando oportunidades. Todo mundo sabe, a gente tem repetido muito isso, de que o Corinthians não vai dispor de valores para a contratação, não vai pagar por jogadores para a contratação. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais criatividade no mercado, mas a nossa intenção é dar cada vez mais condições para que o belíssimo trabalho que o Dorival faz desde o ano passado possa ter ainda mais peças, ainda mais elementos para entregar o resultado que o torcedor espera, que o torcedor deseja. Tem que vender para equilibrar com ontem. Isso aí eu digo desde o dia que eu... Dá para citar um nome? Não, aí o mercado é que vai dizer, não sou eu não. O mercado é o mercado que vai dizer. Mas é você que despacha. Se quer esse, se quer aquele, quanto é que vai pagar nesse, ele está pagando pouco, quero não, tem que ser mais. Então temos que valorizar os nossos ativos, mas isso o Dorival sabe, o Lucas sabe que em algum momento a gente vai ter que realizar vendas para equilibrar o orçamento, para equilibrar o caixa do clube. O Corinthians fechar o orçamento esse ano, ele precisa fazer venda, porque se não fizer venda, vai faltar dinheiro, e se faltar dinheiro, atrasa salário. Se atrasar salário, nós vamos ser cobrados pela comissão técnica de, poxa, como é que eu vou cobrar dos jogadores se o salário está atrasado? Então é uma cadeia que vem negativa se a gente não fizer esse dever de casa. Acho que sim, acho que está no caminho, porque ele externa claramente que tem o interesse de permanecer. O clube entende que a permanência dele tem uma grande importância pelo atleta, por tudo que ele significa, precisa achar uma equação que caiba tudo isso dentro do desejo dele, dentro do desejo do clube. Muito bem, tá aí então o Marcelo Paz explicando: se não vende, não paga salário, se não paga salário, a comissão técnica reclama, se não paga salário, se não vende, também não consegue contratar. Essa é a situação do Corinthians. E falou do Memphis Depay, disse ele que está no caminho da renovação. Aliás, o senhor me permite, senhor Rodrigo, a ausência de fala sua a respeito da atuação patética de Memphis Vovô no jogo contra a Portuguesa, né? O senhor, silêncio absoluto, né? Atuação muito ruim do Memphis Vovô. Portuguesa? Jogou nada, perdeu um gol feito e o pau foi em cima do Raul, né? Do Pedro Raul. Então, queria ouvi-lo sobre a atuação de Memphis Vovô no jogo contra a Lusa. O Memphis realmente não teve uma boa atuação. Vovô. Ele não teve uma boa atuação. Ah, bom. Agora sim. Aliás, eu acho que nesta quarta-feira acho difícil dele conseguir jogar de novo pela sequência de jogos e tudo mais. Sentiu, claramente para mim sentiu parte física também. Ele tá vivendo essa situação de começo de temporada que eu duvido que ele já tenha feito isso em começo de temporada, essa quantidade de jogos sem pré-temporada em qualquer outro clube europeu que ele jogou. Então acho que acho que no sábado ele vai estar numa condição melhor caso ele não jogue nesta quarta-feira, mas sim, ele foi mal. Primeiro elogiar o Marcelo pela sinceridade que ele já está avisando ao torcedor há meses. Ou seja, a janela abre em julho. Nós vamos ter que vender jogador. Então você, torcedor do Corinthians, que quando chegar em julho, vamos dizer que, posso estar enganado, mas se eu não me engano vai ter acabado, ou está perto de acabar, por exemplo, a fase de grupos da Libertadores, o Corinthians classificou, está nas oitavas. Vai vender jogador. Ah, mas é as oitavas. Vai vender. Senão a conta não vai fechar. Pelo orçamento tem lá 150 milhões de venda de jogador. Você não tem o que fazer, é o mínimo que você tem que conseguir. No caso do Corinthians, o certo é até mais, né? Pelas dívidas que tem. Então vai ter que vender. Quem? Como ele falou, não sei. Mas a gente sabe quem são os personagens para isso. Hugo Souza, Mateuzinho, Bidon, André e Yuri. São esses os 5 principais alvos que o Corinthians pode receber. Aliás, vem recebendo propostas. Yuri teve 5, 6, o Hugo Souza, Benfica, Besiktas e Milan. O Mateuzinho, se falou Inter de Milão. O Inter de Milão também pro André. O Bidon, times da Espanha. A gente sabe, tá tudo aí. O clube já negou várias e vem negando, só que vai chegar uma hora e ele está avisando que essa hora chega em julho. Então já se prepare, vai perder. Eu acho que vai perder no mínimo 2 do que desses 5, 6 que eu falei aqui. Eu acho que até uns 2 vai ter que vender. A não ser que você pegue uma super venda por um deles.
pega lá 40 milhões de euros por um deles. Aí você repensa se você realmente, vai dar em vezes 6 ponto alguma coisa, quase 250 milhões, você fala, cara, eu me viro até o final do ano aqui com essa grana, eu não vou precisar vender outro. Mas, sinceramente, se não for valor tão alto, vai ter que vender 2 para compor ali um valor bacana para você pagar salário e fechar o ano. Todo clube vende, o Corinthians não vai ser o Corinthians que não vai vender. Em relação ao Memphis, outra coisa que é bacana da parte dele, precisamos acertar o que a gente deve pro cara. Antes de pensar na renovação, temos que achar uma solução para pagá-lo. A gente não vai conseguir pagar à vista, mas uma solução a gente tem que dar. E a outra coisa que foi legal que ele falou, ele tem que ir para a Copa do Mundo com isso definido. Nós não vamos deixar ele sair daqui sem isso definido. Ou para ficar, ou para não ficar. Mas ele quer definir até a Copa do Mundo e tem que ser. Porque depois acabou, o cara entra naquela preparação do CT da Holanda e tal, acabou, não vai querer falar de clube de nada. É a última Copa, talvez, do cara, vai ser tudo... E aí esquece, ele vai concentrar no que ele tiver que concentrar, não vai negociar, falar com ele tem 1000 advogados, não vai falar. Então, acho que isso é o mais correto, as duas coisas, tanto tentar resolver as pendências, que eu já disse aqui, tá, é mais de 30 milhões, entre 30 e 40 milhões que deve para ele, e posteriormente também resolver até a partida dele, até a saída dele aqui do Brasil para ir se apresentar à seleção da Holanda que vai fazer a preparação da Copa. Essas duas situações estão feitas. O Corinthians acaba de assinar o seu novo contrato do patrocinador Master. Então, com a Esportes da Sorte, 150 milhões por ano. Era 103, já era o segundo melhor do país, agora é mais ainda o segundo melhor do país, perde só o do Flamengo, e com bônus, aqueles bônus que você recebe, dependendo desse título e tudo mais, pode bater 200 milhões por ano. Um patrocínio do Corinthians da camisa, um apenas dele, fora todas as outras receitas que o clube tem. Então, assim, com tudo que esses caras fazem, esses dirigentes fizeram, destruíram o clube financeiramente, o Corinthians ainda é esse gigante que, com seu torcedor, e que consegue ter a visibilidade das empresas quererem fazer parceria. Agora com essa situação toda aí da maior tiqueteira do planeta, né, a Ticketmaster, fez a proposta vazou, agora tá toda uma situação interna para descobrir quem que foi que vazou a proposta e tudo mais, porque não era para ter vazado tantos detalhes do contrato. A Ticketmaster recuou e retirou a proposta, e agora estão tentando retomar e tudo mais. Então, assim, você percebe que por mais que esses caras destruíram a instituição, e muitas vezes a imagem da instituição, ela ainda segue sendo uma instituição com enorme visibilidade. Prova isso é o contrato grandioso. Tem 7 clubes da Série A sem patrocinador. Tem várias bets que não existem mais, que não estão mais querendo patrocinar, que não estão colocando mais seus dinheiro, e o Corinthians acaba de renovar o seu e aumentar substancialmente, deu quase 50% o seu valor. Então, tem muitas pendências, tem que resolver essa do Memphis, mas agora, por exemplo, tem um acordo aí importante, deve ter algum tipo de adiantamento, numa dessas você já chega ali e resolve boa parte dessa dívida com o Memphis, e eu já dei minha opinião aqui, eu sou bastante favorável à sua renovação. Olha, como eu falei, daqui a pouco estarão sendo apresentados lá no Corinthians o Alan e também o Zacaria, que é o amigo do Memphis, né? Deve estar na negociação, então, você traz um amigo meu. Teve uma vez que o Vasco, o Pet, para renovar com o Vasco, trouxe um goleiro. Foi. Um goleiro, lembra do goleiro? Um goleiro tcheco, lá, tcheco não, sérvio, né? Foi no Vasco, eu lembro. Eu lembro uma boa também, Rivaldo e Edson Ratinho no São Paulo. Essa é boa também. Isso. E eu morava no Rio de Janeiro, fazia a cobertura dos clubes cariocas, e teve isso. O Pet renovou com o Vasco, mas trouxe lá um cara que era goleiro. Depois ficou trabalhando lá, não? Então, aí o cara jogou um jogo, foi muito mal, né? Talvez não fosse exatamente um goleiro de primeiro nível. No fim das contas, o cara virou o jardineiro da casa do Pet. Entendeu? Ficou lá um tempo, ficou morando lá, ele ficou cuidando do jardim, da piscina, não sei o que tal. Eu não lembrava dessa história. Exatamente. Eu não vou lembrar o nome do goleiro, mas sim, o Vasco contratou um goleiro amigo do Pet. Espero que o Zacaria não seja jardineiro do Memphis. Até porque o Memphis mora no hotel, talvez não seja o caso. O Zacaria jogou, é Zacaria Labiá, né? Zacaria. Sim. O K. Não, jogou, claro. Ele jogou em clubes europeus e tudo mais, né? Tá aí parado agora desde o final do ano passado, ainda não tinha arrumado o clube. Tava na China, agora está cuidando da parte física. O Dorival falou em 14 sessões de treinos ele fez.
Então ele já está melhor fisicamente, mas deve falar daqui a pouco que ele ainda demanda um tempo. Vamos ter que aguardar. O contrato só até o final do ano, pelo menos, né? Não deram nada de 2, 3, 4 anos de contrato. É só até o final do ano. E o clube deixou claro na nota, eu também gostei da transparência, se ele bater o número de metas de jogos, aí sim você renova por um ano, mas ele tem que bater. A Bianca Molina da TNT até informou, se ele jogar 50% dos minutos do Corinthians na temporada, você renovaria por mais um. Então o clube está avisado, já avisou o seu torcedor que é só até o final do ano, mas batendo as metas, renova por mais um ano. Vamos aguardar. E nem parte física ainda a gente tem a noção de como ele está. O Dorival deu essa ponderação só.